Caro Padre André, nosso pároco, Diácono Robson, meus irmãos e minhas irmãs. Nesses últimos domingos, a Igreja, através da liturgia, tem nos preparado para a volta do Senhor. Um dia o Senhor virá e destruirá o último inimigo, que é a morte, é o que diz São Paulo na segunda leitura. E nós todos nos encontraremos com Ele e teremos de prestar contas da nossa vida a nosso Deus, a nosso Rei. Lá no Antigo Testamento, nos diz a primeira leitura, Deus estabeleceu no seu povo os reis, começando lá com Saul, passando pelo rei Davi, rei Salomão e diversos reis, alguns bons, uma boa parte deles ruins, alguns mais ou menos igual a nossa classe política hoje, tem gente de todo tipo. Só que esses reis não souberam guiar o povo. Lá em Israel o rei era rei, juiz e pastor. Ele tinha que governar, fazer a justiça e cuidar do povo, especialmente daqueles mais frágeis. E os reis falharam nisso. Quando o profeta Ezequiel anuncia essa profecia que nós ouvimos na primeira leitura, Israel era um país destruído. Jerusalém tinha sido derrubada. O templo os inimigos de Israel tinham colocado fogo no templo. E o povo era escravo no estrangeiro. E quando tudo parecia perdido, parecia que os pastores de Israel não tinham dado conta, não havia mais reis. Então Deus disse pela boca do profeta Ezequiel: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Deus anuncia, os reis não deram conta? Muito bem, eu mesmo vou atrás das minhas ovelhas, eu mesmo vou cuidar do meu povo. E aquilo que Ezequiel anuncia na primeira leitura, Jesus cumpre na sua vinda. É Ele, Deus, que vem cuidar do seu povo. E a missão de Jesus é anunciada também nessa profecia de Ezequiel. Eu mesmo vou apacentar minhas ovelhas, fazê-las repousar, procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Quando Jesus fez sua missão aqui neste mundo, Ele fez todas essas coisas. Ele curou os doentes, Ele procurou orientar aqueles que estavam indo para o caminho errado, Ele fez de tudo para levar as pessoas para um bom caminho, para cuidar do seu povo. Ele foi o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas a missão dele de cuidar das ovelhas, de cuidar do povo, continua. Cristo continua a sua missão através da igreja, através de nós. Essa missão de Cristo, cada um de nós tem que ajudar a cumprir agora. Nós somos o corpo de Cristo na história. Nós somos a igreja de Cristo. E é exatamente isso que Jesus nos conta nessa parábola do Evangelho. Ele vem a cobrar, ele vem pedir contas se nós estamos cumprindo essa missão de cuidar das ovelhas, de cuidar do povo, de cuidarmos uns dos outros. Porque se, por um lado, a gente tem que continuar a missão de Cristo, que é bom pastor, cuidando dos outros, nós também precisamos ser cuidados pelos outros, porque nós também somos frágeis. Nessa missão se realiza aquilo que São Paulo diz em uma das suas cartas: suportai-vos uns aos outros, ou seja, sede suporte uns dos outros. Em geral, a maior parte de nós, quando vai fazer uma espécie de exame de consciência, usa uma régua bem baixinha, bem pequenininha. Em geral, a gente pensa assim: bom, eu nunca matei ninguém,
eu nunca roubei ninguém e ainda trabalho, pode me canonizar, liga lá para o Papa Francisco e manda meu nome, porque é o próximo. Em geral, a nossa régua é bem pequenininha. A gente acha que cuidando das nossas coisas, não prejudicando ninguém, basta. A gente já é excelente cidadão, excelente cristão, já está com o céu garantido. Mas essa parábola de Jesus vem chamar a nossa atenção, para que nós estejamos atentos. Porque aquelas pessoas que Jesus diz aqui na parábola, que foram condenadas, não fizeram nada de mal. Quem tiver curiosidade pode reler esse evangelho aí, Mateus 25, quando chegar em casa. Os condenados não fizeram nada de mal. O que o rei diz para eles é o seguinte: vocês não fizeram o bem, vocês se omitiram. Vocês podendo fazer o bem, podendo continuar a missão de Cristo nesse mundo, de cuidar uns dos outros, se contentaram com a própria mediocridade, com o próprio egoísmo. Eu vou cuidar só das minhas coisas e o resto é resto. Nessa missão de cuidar uns dos outros, uma coisa que nos atrapalha, que nos prejudica, é que às vezes a gente acha que a gente deve cuidar dos outros, mas só de quem merece. E aqui Jesus diz assim, para visitar os presos. Ele não diz, estive preso, inocente, e viesses me visitar. Jesus se identifica mesmo com aqueles presos que cometeram coisas graves, coisas sérias. Quem sofre, Jesus se identifica com ele, independente se tiver feito coisas ruins nessa vida. Às vezes a gente pensa que, tenho que alimentar o faminto, aquele que está necessitado, visitar o doente, mas só os bons. Se é um necessitado que é ingrato, não, então esse não. Eu lembro de uma história que aconteceu lá no seminário, quando o seminário ainda era no bairro Dom Bosco. Lá na frente da igreja Dom Bosco tem uma pracinha, e lá moram alguns moradores de rua. E aí eles iam lá no seminário com a marmita, na hora do almoço, e pegavam o almoço lá. A mesma comida que a gente comia, eles comiam. Só que na terça-feira, lá no seminário naquela época, era jejum de carne. A gente não comia carne na terça. E aí, um dos moradores de rua bateu lá na terça-feira, a senhora que cozinhava para nós foi lá, encheu a marmita para ele, a mesma comida que todos nós estávamos comendo, seminaristas e padres. Só que não tinha carne, era terça. O sujeito olhou, não sei se ele achou que não estavam querendo dar a carne para ele, né? Acho que ele não acreditou que a gente não estava comendo carne. Pegou a vasilha com comida e despejou na frente do portão. E ainda disse assim, nem cachorro come sem carne. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes, quando a gente quiser seguir a missão de Jesus Cristo, de cuidar de quem precisa, a gente vai encontrar ingratidão, porque os necessitados têm os mesmos pecados que nós temos. Eles são ingratos como às vezes nós somos, eles são egoístas como às vezes nós somos, eles são bons como às vezes nós somos, são humanos como nós, têm o pecado original como nós e são auxiliados pela graça como nós. O segredo para conseguirmos cumprir essa missão de Cristo, já que nós somos o corpo de Cristo na história, é enxergar em cada irmão o rosto do próprio Senhor, o rosto do nosso próprio Rei. Aí nós ouviremos de Jesus, eu estive com fome e me alimentastes, eu estive com sede e me destes de beber, estive doente, estive preso, viestes me visitar. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça de Deus nos ajude, para que quando chegar esse dia, que nós estivermos diante de Cristo, nosso Rei, nós ouçamos dele, vinde benditos de meu Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,